Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos começar o PET 4. E o PET 4 da semana 1 de matemática traz para a gente sobre os polígonos, os seus elementos, sobre os ângulos e as diagonais. Vamos começar? Então, o que são os polígonos? Nós vimos no PET 3 que os triângulos e os quadriláteros são tipos de polígonos. Então, polígono é uma figura plana, formada por uma linha fechada, simples, composta apenas por segmento de reta. Então, o polígono é composto apenas por retas, né? E quais são os elementos de um polígono? Nós temos os vértices. Nesse caso aqui, nós temos 5 vértices representados por letras maiúsculas, né? Nós temos os ângulos internos, aqui no caso, letras minúsculas, A, B, C, D, E. Nós temos os ângulos externos, aqui no caso, A1, B1, C1, D1 e E1. E nós temos as diagonais. O que são as diagonais? São segmentos de reta que partem de um vértice a outro não consecutivo dentro do polígono. São as diagonais. Esse polígono aqui, no caso, ele tem 5 vértices, 5 ângulos internos, 5 ângulos externos. Esse polígono, ele tem também 5 diagonais. Mas nós vamos aprender como calcular o número de diagonais de um polígono. O polígono, ele pode ser classificado, nós até já vimos isso, né? Mas bem anteriormente, de acordo com o número de lados. Então, se o polígono tem 3 lados, triângulo, 4 lados, quadrilátero, 5 lados, que é esse caso aqui, é um pentágono, 6 lados, hexágono ou hexágono, 7 lados, heptágono, 8 lados, octógono, 9 lados, eneágono, 10 lados, decágono, 11 lados, um decágono, 12 lados, dodecágono, 15 lados, pentadecágono, 20 lados e coságono. Os outros que eu não mencionei aqui não têm nomes tão importantes assim, tá? Por isso que eles não são citados. Então, esses aqui são os mais conhecidos. Se eu pedir alguma coisa sobre o decágono, você tem que saber que é um polígono de 10 lados, tudo bem? Sobre as diagonais de um polígono. Nós já sabemos que diagonais são segmentos de reta que partem de um vértice a outro não consecutivo. Dependendo do número de lados que tem um polígono, número de vértices, né? Fica fácil desenhar as diagonais lá dentro e contar para saber quantas diagonais tem um polígono. Agora, se for um polígono com muitos vértices, fica mais complicado de saber. Então, para calcular quantas diagonais tem um polígono de n lados ou n vértices, né? Porque nós também sabemos que o número de lados e o número de vértices são os mesmos, nós temos uma fórmula. Essa fórmula, essa regrinha, é dada por D de diagonal é igual a N, que é o número de lado, ou o número de vértices, vezes N menos 3, tudo isso dividido por 2. Por que essa formulinha aqui? Por que esse N menos 3? Vamos entender. De qualquer vértice do polígono, partem diagonais para todos os vértices. De qualquer vértice, saem diagonais para todos os outros vértices, não consecutivos, não é? Então, desse vértice aqui, por exemplo, só não vai sair 3 diagonais para 3 vértices. Desculpa, só não vai sair diagonais para 3 vértices. Por que 3? Para esse aqui, não vai sair para ele. Para esse que é consecutivo também não. E para esse que é consecutivo a esse também não. Estou focando no vértice A. Por isso que menos para 3 deles. Por isso N menos 3. Então, de cada vértice, partem N menos 3 diagonais. De cada vértice. Onde N é quem? É o número de lados daquele polígono. Que é a mesma coisa que o número de vértices. Certo? Então, é o seguinte. Como no total são N vértices, para saber a quantidade de diagonais, eu pego o número de vértices e multiplico pela quantidade de diagonais que sai de cada vértice. E por que divide por 2? Nós vamos dividir por 2 porque a gente não pode contar a mesma diagonal 2 vezes. Então, daqui sai a diagonal AD. E daqui também sai a diagonal DA. Entendeu? Então, por isso que divide por 2, porque essa diagonal aqui, por exemplo, ela não pode ser contada 2 vezes.
certo? Então, por isso, essa formulinha aqui. D é igual a N, que multiplica N menos 3 sobre 2. Quantas diagonais sai de cada vértice? N menos 3, certo? Onde N é o número de lados ou o número de vértices, tá bom? Nós vamos ver exemplos depois. E para calcular agora a soma dos ângulos internos de um polígono, eu vou demonstrar aqui para vocês que a soma dos ângulos internos, ela depende da quantidade de triângulos, ela é deduzida, né, a partir da quantidade de triângulos que tem em cada polígono. Então, vamos entender aqui, ó. Esse primeiro polígono, ele tem n igual a 4. N é o quê? O número de lados, né? Então, ele tem 4 lados. Se eu parto uma diagonal aqui, se eu traço uma diagonal, saindo de um vértice apenas, eu traço uma diagonal e vou ter 2 triângulos, certo? Então, a soma dos ângulos internos desse quadrilátero seria 360 graus, porque nós já sabemos que cada triângulo tem a soma dos ângulos internos 180. Então, 2 vezes 180, 360 graus. Olha agora esse polígono aqui, que é um pentágono, ele tem 5 vértices. Eu consigo, a partir de um vértice, traçar 2 diagonais e eu tenho aqui dentro 3 triângulos, certo? Então, a soma dos ângulos internos seria 3 vezes 180, 540 graus, tudo bem? Vamos ver esse aqui agora. Aqui eu tenho um hexágono, que são 6 vértices. Partindo de um vértice, eu consigo traçar 3 diagonais e eu formo 1, 2, 3, 4 triângulos. Então, a soma dos ângulos internos ficaria 4 vezes 180, 720 graus. Observa que, à medida que o número de lados vai aumentando, o número de triângulos também vai aumentando, certo? Então, o que nós podemos observar? O número de lados, aqui são 4 e aqui são 2 triângulos. O número de lados aqui são 3 triângulos, 5, 3, 6 e aqui 4. Qual é a constante que nós temos aqui? Sempre menos 2. Se eu tenho 4, aqui eu tenho 2 triângulos. 5, 3 triângulos. 6, 4 triângulos. Então, a gente consegue observar que se eu tenho n lados, o número de triângulos formados é sempre n menos 2. A diferença é sempre 2. Então, quantos triângulos eu tenho formado? N menos 2, número de lados, menos 2. A soma das medidas dos ângulos internos de cada triângulo não é 180 graus? Então, para calcular a soma das medidas dos ângulos internos do polígono, basta fazer n menos 2, que é a quantidade de triângulos que eu tenho dentro de cada polígono, vezes 180 graus, certo? Através dessa dedução aqui. Então, para calcular a soma dos ângulos internos, que a gente chama de SI, a gente usa essa formulinha aqui. N menos 2, que é a quantidade de triângulos que eu tenho em cada polígono, onde N é o número de vértices, número de lados, né? Vezes 180 graus. 180 é a soma dos ângulos internos de um triângulo, certo? Então, mais uma regrinha. Nós temos a regrinha das diagonais e agora a regrinha do SI, que é a soma dos ângulos internos de um polígono, tá? E o que seria a soma dos ângulos externos de um polígono, que a gente vai chamar de SE? Nós sabemos que o polígono tem os ângulos internos e os ângulos externos. Então, eu peguei aqui para vocês um polígono qualquer. Coloquei aqui, ó, os ângulos internos, certo? E o prolongamento de cada lado, a gente acha o ângulo externo. Então, ângulo A, interno, o Azinho, externo, certo? Então, observa bem aqui o que eu vou mostrar para vocês, ó. O E e o Ezinho, nós sabemos que um ângulo interno mais o ângulo externo adjacente a ele, né? A soma do interno mais do externo, que está do lado dele, é quantos graus? 180 graus. Então, observa bem aqui a dedução. Se eu tenho aqui a soma dos ângulos internos, presta atenção, a soma dos ângulos internos, mais a soma dos ângulos externos, o que vai ser isso? Não é 180 graus? Um ângulo interno mais um ângulo externo, não é 180 graus? E por que aqui que eu coloquei vezes N? Porque aqui é vezes a quantidade de vértices que eu tenho.
Então, se eu pegar a soma do ângulo interno mais a soma dos ângulos externos, vai dar 180 vezes n, vezes a quantidade de vértices que tem o polígono. Então, a partir dessa formulinha aqui, eu vou deduzir que a soma dos ângulos que a soma dos ângulos externos de qualquer polígono é sempre 360 graus. Então, vamos ver a dedução aqui da fórmula. O que é SI? SI não é a soma dos ângulos internos. Nós vimos no slide passado que o SI é n menos 2 vezes 180, certo? Mais SE. O que é SE? É a soma dos ângulos externos. Isso é igual a 180 vezes n, tá? Por esse desenho aqui. Então, aqui, a partir dessa equação, eu vou multiplicar, eliminar os parênteses aqui e vou isolar o SE, que eu quero deduzir o SE. Então, n vezes 180, 180n. Menos 2 vezes 180, menos 360. Mais SE é igual a 180n. Vou isolar o SE, que é quem eu quero descobrir. SE, soma dos ângulos externos, é igual a 180n. Esse 180 passa para o outro lado subtraindo, troca o sinal. E esse 360 que está negativo, passa para cá positivo. Então, o que eu tenho aqui? 180n menos 180n, cancela, dá zero. Mais 360. Então, o que eu concluo? SE é igual a 360 graus. Então, em qualquer polígono, a soma dos ângulos externos é 360 graus. A soma dos ângulos externos de qualquer polígono é 360 graus. A soma dos ângulos internos de qualquer polígono, eu calculo usando aquela regrinha, n menos 2 vezes 180. Sabemos também que um ângulo interno mais um ângulo externo é 180 graus, certo? Muita informação, né? Sempre que precisar, vocês vão consultar para fazer a atividade. Vamos ver um exemplo agora, que está lá no exercício do PET. O octógono, o que é octógono? Está desenhado bonitinho aqui, mas eu tenho que saber que é um polígono regular. Ah, não falamos sobre essa palavrinha aqui. Esse octógono disse aqui que é um octógono regular. O que significa regular? Quando a gente tem um polígono regular, é porque os lados e os ângulos são congruentes. Os lados têm a mesma medida e os ângulos internos e externos também têm a mesma medida. Por isso que ele é chamado de regular, tá? Então, o quadrado é um polígono regular, por exemplo. Então, aqui nesse caso, o octógono regular, de lado medindo 1 centímetro, possui perímetro igual a... Perímetro é a soma dos lados, é o contorno da figura, não é? Então, se cada lado aqui mede 1 centímetro, qual é o perímetro? 8 centímetros, porque eu tenho 8 lados, tá? E quantas diagonais que ele possui? Como que eu vou saber de cabeça? Eu vou traçar as diagonais aqui, eu posso até me confundir. Então, eu vou lembrar que eu tenho a fórmula para calcular as diagonais. D é igual a n vezes n menos 3 sobre 2. É só você memorizar, guardar, escrever no papelzinho e lembrar que para calcular o número de diagonais tem que usar essa regrinha, essa fórmula. Então, vamos calcular. D é igual, no lugar do n, eu coloco 8, porque está falando de octógono, 8 lados. 8 vezes 8 menos 3 sobre 2. Onde tem n, coloca 8. Resolve primeiro dentro do parênteses. 8 menos 3, 5. 8 vezes 5 sobre 2. 8 vezes 5, 40. 40 sobre 2, 20. Então, esse octógono, ele tem 20 diagonais, certo? Calculei usando a regrinha, tudo bem? Agora, a soma de seus ângulos internos é mais uma regrinha. Vou lá buscar a regrinha do SI. SI é o quê? Soma de ângulos internos. O n menos 2 vezes 180. N é o número de lados, octógono. 8 menos 2 vezes 180. 8 menos 2, 6. Então, quer dizer que dentro do octógono eu consigo formar 6 triângulos.
Cada triângulo tem 180 graus, 6 vezes 180, 1080 graus. Então, a soma dos ângulos internos do octógono é 1080 graus, certo? E de seus ângulos externos, slide passado, ângulos externos, todo o polígono, a soma é 360 graus do ângulo externo. Bom, cada ângulo interno mede, como falou que ele é regular, os ângulos internos têm o mesmo valor, são congruentes. Então, veja bem, se a soma dos ângulos é 1080, quanto que mede cada ângulo? Aí, eu chamei de AI, ângulo interno. Vai ser a soma dividido pela quantidade de ângulos, que é a quantidade de vértices, quantidade de lados, que é o mesmo, né? Então, eu tenho 1080 sobre 8. 1080 dividido por 8, 135 graus. Então, cada ângulo interno mede 135 graus, que é um ângulo obtuso também, né? E cada ângulo externo mede, externo é o que está aqui do lado de fora, que é o prolongamento, não é? Então, cada ângulo externo, se a soma é 360, A é ângulo externo, a soma é 360 dividido pela quantidade de lados, de ângulo, de vértice, que nesse caso é 8. 360 dividido por 8, 45 graus. Então, cada ângulo externo mede 45 graus. Vamos tirar a prova? Lembra que o ângulo interno mais o ângulo externo tem que dar 180? 135 mais 45, 180 graus, tá? Então, vocês vão fazer isso daqui, de acordo com o que está pedindo. Só calcular usando a formulinha, né? Usando o que eu falei anteriormente, para responder cada tracinho aqui. Tudo bem? Então, pessoal, vocês sabem que tendo dúvida, pode me procurar, que eu estou aqui para ajudar, tá bom? Até a próxima videoaula.